Santa Igreja, com a Santa Paz do Senhor Jesus. E a palavra que eu tenho aqui está lá no livro de Isaías 55 e o versículo é o 9. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Quero cumprimentar a igreja com a Santa Paz do Senhor, deixar essa mensagem para vocês nesse dia de hoje é sexta-feira. Irmãos, o que eu vejo nessa palavra? Essa palavra é uma palavra genuína, que diz aqui que Deus tem autonomia, totalmente autonomia de tudo na nossa vida. Eu vou aqui desligar o ventilador, só um minuto, para não atrapalhar a gravação. Tá um pouco quente, aí eu liguei o ventilador para ler a Bíblia. Então quero deixar para vocês essa palavra. E aqui diz no versículo 9, até mais um pouquinho antes, né, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim também são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus é soberano sobre tudo. Sobre tudo. Sobre tudo. Ele aqui está dizendo que ele está no controle de tudo na terra. Ele está no controle do céu e da terra e de tudo, de todo o universo. Não tem nada, irmãos, nessa terra que Deus não esteja no controle. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê isso claramente lá com os filhos de Israel. Quando eles pecavam, que Deus mandava o profeta avisar, mas eles não queriam saber. E por fim, eles foram para o cativeiro e ficaram 70 anos lá. Irmãos, 70 anos foi o que Deus falou, através da boca dos profetas, Jeremias, inclusive, 70 anos. E eles saíram de lá com 70 anos mesmo. Deus também disse que a Babilônia virá um deserto. Vocês podem pesquisar. A Babilônia virou um deserto. Deus disse que nunca mais Jericó ia ser cidade. Jericó está lá também. Todos os lugares onde Deus falou, não habitarás, está lá, irmãos. Do jeito que Ele disse. Deus jogou aquelas bolas de fogo lá em Sodoma e Gomorra e tudo virou sal. Nada se pode criar naquele lugar. Tá lá. É só você ir na Bíblia. Eu às vezes fico pensando, eu acho que a gente tem que ter mais fé para ser ateu do que ser... eu não entendo. Como é que um ateu pode não acreditar com tantas evidências, achar que a gente veio do nada? Como que pode a gente vir do nada? É isso que eu quero saber. Viemos do estouro do Big Bang. Que conversa. Que história mais, sabe, sem nexo, sem pé, sem cabeça. Viemos do macaco. Tá cheio de macaco aí, né? O chimpanzé, os macaquinhos, os gorilas, enfim, tem várias espécies. Por que os macacos não desapareceram?
Por que que os macacos não desapareceram? Já que a espécie evoluiu. Não dá para entender. Ah, porque uma espécie deles, então uma espécie deles não evoluiu e o resto não evoluiu? Só para contradizer com a Bíblia. Porque a Bíblia e a ciência não combinam muito, né? Daniel já falava isso. Lá, o anjo falou para Daniel, a ciência vai se multiplicar. Ah, irmã, mas aí quando você está com alguma dor, você não recorre à ciência, a gente recorre aos remédios, né? Existe coisas boas, Deus inclusive tem até uma história, que eu não sei se é verídica, mas eu posso contar, que um médico sonhou com a cura da diabetes, ou com o controle dela, né, que é a insulina. E ele sonhou que tinha que se tirar a insulina de dentro do pâncreas. E aí que foi que começou tudo. Da onde eles tiram, acredito que seja de animais, né? Não sei. Eu nunca estudei sobre isso, vou até estudar depois, mas a insulina ela é tirada de dentro do pâncreas. E Deus deu esse sonho para ele. Então ele estava procurando a cura. E ele ia ganhar muito dinheiro. Ele falou, eu vou vender. Ele vendeu aquela informação por $1, porque não podia registrar nada, né? Que não tivesse valor. Então ele registrou por $1. Porque foi Deus que deu o sonho para ele. Ele não quis cobrar, porque ele ficou com medo. Eu não sei se ele era cristão, acho que sim. Parece que sim, né? Mas são coisas que sabe, assim, não é uma coisa... São coisas que Deus quis que fosse assim. Vai contender com Deus, né? Ele não deixou os médicos? Deixou para nos ajudar. Por quê? Porque a população ia crescer, ia se multiplicar, ia ficar muito difícil. Quando Jesus veio aqui, Jesus ainda vem aqui, né? O Espírito Santo que ele deixou, né? Mas quando Jesus estava aqui como um homem que não tinha morrido e ressuscitado, e o corpo dele sido glorificado, que alguns de vocês devem saber isso, Jesus, quando ele ia para as montanhas, se reunia milhares de pessoas lá, doentes e com fome. Porque Roma estava acabando com a cidade, com as pessoas. Eles pegavam tudo que as pessoas tinham, cobravam impostos absurdos, e o cobrador de impostos ainda dobrava. Tanto que quando Zaqueu, né? Acho que é Zaqueu, sim. Que, se eu não me engano, né? Que era cobrador de imposto, ele disse que ia devolver tudo que ele defraudou. Porque ele cobrou mais. Mas dormir em paz? Não. Por que ele subiu naquela figueira? Porque ele já estava, aqui, né? Porque quando a gente vai contra, por isso que ele tem o anticristo, ele é anticristo, ele é tudo contra Cristo. Quando a gente vai de contra a palavra e os mandamentos de Deus, o Espírito Santo, ele vai embora. E aí começa a grande tribulação na vida da pessoa. Porque quando o Espírito Santo vai embora, meu amigo, minha amiga, é difícil, viu? Aí vem a opressão, as coisas que as pessoas fazem aí contra a gente, porque tá cheio de ocultismo aí no mundo, cheio de gente ruim. Infelizmente o diabo existe e usa, né, a vida das pessoas. Então, as trevas vêm sobre as nossas vidas. E a pessoa fica mesmo deprimida, oprimida, como você quiser chamar, né? Porque opressão e depressão, para mim, eu acho super
parecido, tudo porque você está oprimido, deprimido, porque às vezes você fica deprimido por causa de uma situação. Eu acredito nisso também. Vem alguém, fala uma palavra, vem alguém fala alguma coisa, né? E não é aquilo ali. Você pode ver que uma palavra, a pessoa até infarta, né, com uma palavra. Tem um exemplo na Bíblia. Foi a esposa de um dos filhos de Eli, na hora do parto, né? Aí falaram para ela que os filhos, o esposo dela morreu, e depois falaram que a arca sumiu, roubaram a arca. Pô, a mulher ainda disse que o filho dela ia chamar e acabou a glória de Deus e ó, morreu. Uma palavra, né? Aquilo ali atingiu ela, porque a arca representava a Deus. Como é que pode roubar Deus, né? É isso aí. É coisas assim que a gente fica se perguntando, né? Como que uma palavra pode fazer mal para uma palavra má, uma palavra ruim, uma pessoa decretando alguma coisa sobre você, inveja, gente invejosa, olho grande. Você tem que estar com Deus, você tem que estar com Deus, você tem que estar debaixo de uma palavra. Irmãos, irmãs, a palavra é Cristo. Por quê? Lá em João fala sobre isso, que Cristo e Jesus tornou carne. Aqui, João 1, tá? Capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se fez, o Verbo se tornou carne. Então, ele é a própria palavra. Eu estou falando a Bíblia toda, né? Porque a palavra de Deus é essa daqui. Não mudou, não. Acrescentou-se por causa dos apóstolos que escreveram, né? Dos discípulos que escreveram e foram aceitos, né? Pela igreja, pela nova aliança, pela nova Jerusalém que somos nós. Nós somos... Jesus é a videira e nós estamos enxertados na videira. Como diz em João 15, que nós somos os ramos, ele é a videira, sem ele nada nós podemos fazer. Como está escrito aqui, João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que tenho falado. Porque é o poder da palavra, né? Estais em mim e vós como a vara em si mesmo, que não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. Nada. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Ele é a própria palavra, ele é a videira. Como é que a gente vai fazer? Se a gente sair da videira, a gente murcha. E a palavra tem um poder, irmãos, muito grande. Essa palavra que eu falei, que a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, é a pura verdade. Se você acreditar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que acreditar. Tem que acreditar e obedecer também, né? Os mandamentos para que as coisas se cumpram na sua vida e na minha vida. Estou falando para mim também. E vamos lá em Hebreus, que Hebreus diz isso. Hebreus 11. A fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se aparente. Ou seja, o mundo espiritual, ele foi feito antes do mundo natural, físico. Aquele lá é que é o verdadeiro. Esse daqui, ele um dia vai acabar. Jesus não falou? Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então, creia que se você tiver debaixo de uma palavra, se você acreditar nessa palavra, se você acreditar na oração que você fez, eu costumo orar recitando palavra. Eu recito os salmos. Salmo 121, Salmo 91,
Salmo 127, enfim. Eu vou recitando as palavras, Salmo 23, Salmo 46, eu vou recitando as palavras na minha oração, porque eu creio que aquela palavra ali, ela vai acontecer. Tem pessoas que não acreditam. Os judeus, eles fazem isso, né? Mas eu não sou judaísmo. Não quero judaizar nada aqui, não. Mas é através deles, né? Que veio tudo, né? Que Deus escolheu eles para nos abençoar. Porque Pedro era judeu, Jesus também. É claro que tem prática que eles fazem lá que a gente não faz mais, porque nós estamos na nova aliança, na graça de Deus, no amor do Senhor. Mas a gente tem que prestar atenção também nos costumes deles, porque eles costumam, e faz sentido, porque a palavra, quando ela é lida, quando ela é recitada, ela faz a diferença na sua vida e na minha vida. É uma palavra que tem peso. Ela vai, se você recitar uma palavra, tanto que as pessoas falam assim, cuidado com a sua boca, porque cuidado com as palavras que você fala, isso é verdade. Cuidado com as palavras. Toda vez que alguém falar alguma coisa pra você, daquilo ali, que aquela ali foi, não saiu muito bem, foge, desaparece de perto dessa pessoa, repreende a palavra e desaparece. Toda vez que vier uma palavra negativa, não aceita, não diga amém. Nem profecias negativas, não diga amém. Porque as profecias, ela tem que edificar, exortar e trazer paz. Se não for assim, irmãos, não aceite profecias de ninguém. Certa vez, um médico chegou para mim e falou que eu estava, provavelmente estava com câncer, porque deu BIRADS 4. Rapidinho vou falar isso aqui. Eu não vou chegar a 20. E eu não aceitei. Ele sabia que eu acreditava em Jesus, porque eu sempre falava de Jesus, né, lá no consultório. Ele agora se apega com Jesus. Eu falei, claro que eu vou pegar com Jesus. Ele passou lá um remédio, eu passei mal com o remédio, tive hemorragia. Depois passei por vários médicos. Teve um que falou assim, de 100%, essa situação que a senhora está vivendo, 80% eu acredito que seja câncer, 20% não. Aí eu falei para ele, sabe o quê? Eu respeito o que o senhor estudou, a sua profissão, porque ele só está lá porque Deus quis. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. Lá em cima, ele não me dá nem 100, não me dá nem 20, nem 80% de chance de não ser nada. Ele me dá 100% de chance de não ser nada. É assim que a gente acredita na palavra de Deus. Você tem que acreditar e ter fé e obedecer os mandamentos também, porque se você não fizer uma coisa e não fizer a outra, não vai dar certo. Acredite nas palavras que Deus fala com você. Eu vou para Lucas 18, capítulo 1, quando aquele juiz injusto não queria dar a vitória para aquela mulher, e a mulher importunava dele dia de noite. Você lê lá, do capítulo 1 até o 8. Mas Jesus disse, ouve o que diz o justo juiz, que ele disse assim, todavia não respeito ao homem nem temo a Deus, mas como essa viúva me amolesta de fazer justiça para que enfim não volte me importune muito. E disse Jesus, ouve o que diz o justo juiz, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ainda que tardia para com ele, digo que depressa vos fará justiça. Então creia que essa palavra aqui vai acontecer, que a justiça que estão fazendo contra você, calúnia, qualquer coisa, independente da adversidade, do que você esteja passando. Às vezes você está passando porque Deus quer provar você, quer ter experiência contigo, quer te levar para um nível maior. E às vezes a gente pensa que aquilo ali não vai acabar nunca. Vai sim, o deserto não nasceu para sempre. Creia que o amanhã, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria chega ao amanhecer. Creia nas promessas de Jesus. Ele tem a chave de Davi. Está escrito lá em Apocalipse 3:7. Eu tenho a chave de Davi. O que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre. Eu vejo as suas obras. Eu tenho visto as suas obras. Eis que te pus uma porta aberta, não negaste meu nome. Então Deus abriu a porta. A porta que ele abre, só ele que pode fechar. Ninguém pode fechar a porta, a não ser Deus.
Porque Ele está no controle de tudo nesse mundo. Ele não perdeu o controle de nada. Eu li com vocês lá aquele capítulo de Isaías. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos. É isso aí mesmo. Se os caminhos dele são mais altos do que os nossos, aqui ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os nossos caminhos, meus caminhos do Senhor. Porque como os céus são mais altos que a terra, assim os caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, Ele continua no controle da sua vida, embora você esteja de repente passando por um processo. Tem que passar para ter experiência, para ter o que contar. Como é que você vai impactar a vida dos outros se Deus fez uma obra na sua vida e você não passou por nada? Nós precisamos crer nisso. Você precisa crer nisso. Eu preciso crer nisso. Creia que nós estamos debaixo de uma palavra. Creia, irmãos, que quando você sai da sua casa, você está debaixo de uma palavra. Creia que nenhum mal virá sobre você e não vai vir. Porque você está debaixo de uma palavra. E no Salmo 91 fala isso. Primeiro, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Eu direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele nos livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele descobrirá com suas penas debaixo das tuas asas, estaremos seguros, porque a tua verdade é escudo e broquel. Creia! 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas não serás atingido. Nenhuma praga chegará na tua casa. Creia. Nós temos que crer. A palavra, ela não precisa ficar aqui aberta no Salmo 91, no Salmo 121, no Salmo 23, no Salmo 46. Não precisa ficar. Tem que ficar dentro do seu coração. E você tem que meditar nela para que ela aconteça. Se você souber a palavra, você recita nas suas orações. Se você não souber, você ore e depois você lá e medite naquela palavra. Eu faço os dois. Eu recito, eu medito. Tem palavras aqui que eu estou meditando e elas vão acontecer. Ninguém vai tirar o que é teu, ninguém vai tirar o que é meu. Todas as promessas que Deus prometeu na sua vida, na minha família, há de acontecer. O diabo queira ou não queira, vai acontecer. Creia somente nisso. Tenha fé. Você não está vendo com os teus olhos? Mas você tem que crer com o coração. É isso que eu quero dizer nessa tarde desse dia para você. Não desista. Deus precisa ter experiências contigo. Você precisa ter o que contar para glorificar o nome dele, porque o dele é para ele são todas as coisas. O nome dele tem que ser glorificado na terra e no céu, para que o mundo conheça ele. Para quê? Para que o mundo conheça ele através da sua vida. Você precisa passar pelos vales e agradecer, porque aquilo ali de repente salvou sua vida, porque às vezes você era uma pessoa estranha. O José não foi jogado lá naquela prisão? José foi acusado pela aquela mulher de Potifar. Ele precisava passar, irmãos, porque às vezes tinha alguma coisa na vida de José que ele precisava ser um presidiário para ele ser um governador, para ele julgar com justiça e saber que Deus também fez na vida dele, vai fazer na vida de outros. É esse o propósito da gente passar pelo vale. E a gente tem que passar dando glória, porque Deus, ele sabe todas as coisas. E existiam coisas em mim que caíram por terra. Graças a Deus, ainda tem mais coisas que vão cair por terra, mas eu tenho consciência disso. Deus me mostrou que eu precisava passar por certas situações, por certas experiências, ainda estou passando por muitas, mas eu já sei o porquê que eu passei. Para que Deus pudesse agir na minha vida, tirar coisas que não eram para estar, para que Deus possa me usar lá na frente, para fazer a obra dele, para fazer as coisas que ele quer, para trazer uma mensagem para vocês, para contar um testemunho para vocês. E o testemunho da mama, que
né, que fez a biópsia, eu fiz uma operação, tirou, porque eu não pude fazer a biópsia, porque o aparelho não comportava, né, o seio. E aí uma doutora fez, né, uma doutora lá da Mil, no caso, né, que eu tinha plano na época, e mandou para biópsia, não deu nada. Por quê, irmãos? Porque eu não acreditei um minuto sequer que eu tinha câncer. É a sua fé. Você tem que acreditar. Eu fui em vários médicos, em vários laboratórios fazer. Teve uma mulher até que eu falei assim, eu não tenho nada. Ela falou, Deus já bateu o martelo. Ah, bateu o martelo a meu favor. É sempre assim. Quando vir uma palavra, você mete outra. Não seja grossa, não seja ignorante com as pessoas. Fale, que nem eu falei. Ah, o Senhor me deu 20%, Deus me deu 100%. Mas eu respeito. Chega sempre assim, olha, eu respeito sua opinião, eu respeito, mas eu não concordo. É isso, isso, isso e isso. Não tome posse de coisas negativas. Não tome posse de resultados negativos. Não tome posse de palavras que as pessoas tentam falar para você negativa, tá bom? Eu vou encerrar por aqui. A paz do Senhor Jesus a todos. Tenham um bom final de semana. E em nome de Jesus eu agradeço ao meu Deus e ao Espírito Santo por estar usando a minha vida para te ajudar. E a me ajudar também, né? Porque a gente quando prega, a gente também prega para nós, tá bom? Fica na paz, que Deus abençoe.